A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da ADBA, Assembleia de Deus, Belém, em Araraquara. Esperamos que a lição dessa oportunidade seja uma bênção para você, para a sua família. Vamos aprender um tema muito importante e queremos que você esteja conosco desde o início até o fim. Com certeza vocês serão abençoados através da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos a alegria de termos entre nós nessa oportunidade o pastor Benedito, pastor ali da linda congregação do Parque das Hortênsias, também o presbítero Eric, coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical, assim como o pastor Cid Clay, pastor ali das nossas congregações ali no Guatapará. É uma alegria poder ter os nossos irmãos aqui para junto nós aprendermos a respeito dessa lição de número 2 do dia 12 de abril de 2020, ao qual nós temos o tema: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós temos o nosso texto áureo, está na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Gostaríamos que você possa acompanhar aí, aonde você estiver, a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, e o 9 e o 14. Está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, onde nós estaremos comentando. Nós temos um objetivo geral dessa lição, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Temos também os objetivos específicos, que são 3. O primeiro, refletir a respeito da nova posição em Cristo. O segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Para tanto, estarei fazendo uma oração nesse momento e logo após nós adentraremos a nossa lição da EBD. Senhor nosso Deus, queremos agradecer nessa oportunidade por estarmos aqui reunidos juntamente com os seus filhos, seus servos, pastores, para junto aprendermos sobre a sua palavra. Que essa palavra possa, Senhor, ó Deus, iluminar o caminho daqueles que vão ouvir e que vão ser edificados. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a vida de cada um dos teus filhos e dos teus servos. Que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações através da sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus amados irmãos, vocês que estão aí assistindo nessa manhã a Escola Bíblica Dominical. É um tema muito importante que nós estaremos tratando, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então você vai aprender, você que é cristão, que tem bênçãos para o cristão, e você vai identificar através desta lição, fique aí até o fim,
quais são essas bênçãos espirituais, juntamente com os nossos pastores que estarão aqui tecendo seus comentários. Muito bem, nós queremos nessa oportunidade trazer aqui uma rápida introdução sobre o que nós vamos estar comentando nessa aula. Nós vamos estar comentando no tópico de número 1 sobre a nova posição em Cristo. Dentro dessa nova posição vamos falar da doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição dentro desta posição. O tópico de número 2 nós abordaremos uma vida cristocêntrica neste mundo. Falaremos sobre a revelação do mistério, a plenitude dos tempos e também falaremos sobre o louvor da sua glória. Para finalizar, no tópico de número 3, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Vamos falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Vamos estar falando sobre o Espírito Santo e o penhor da nossa herança, o papel dele dentro desse aspecto, dessa situação. Muito bem, meus amigos pastores, nós queremos nessa oportunidade começarmos aqui no tópico de número 1, já para ganharmos tempos. E dentro desse tópico de número 1 eu quero perguntar para vocês, o pastor Benedito vai estar aí iniciando, logo após os demais pastores tenham a oportunidade. Quero vos perguntar o seguinte, como vocês veem essa nova posição em Cristo Jesus na perspectiva das Escrituras Sagradas? O que é ser, pastor Benedito, essa nova posição em Cristo? Em que ela consiste? Meu amado irmão, a paz do Senhor a todos os nossos distintos que estão nos assistindo neste momento. A nova posição em Cristo, a princípio quero lhe dizer que é o maior de todos os privilégios. Poder ter por Deus saído do lamaçal do pecado e ter nos trazido a estar com Cristo aí conforme o texto que nós estamos por estudar. De maneira que a nova posição em Cristo, baseado inclusive no versículo de número 3, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com as bênçãos, ou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isto fala de um lugar celestial numa posição elevada. A gente sai de uma posição medíocre, de uma posição mesquinha, para uma posição diferenciada, a partir do momento em que cremos em Jesus e o aceitamos como nosso Salvador. Muito bem, pastor Sid Clay. Paz do Senhor a todos os presentes, também a todos os que estão nos ouvindo. Como foi bem colocado aí pelo nosso querido pastor Benedito, nós podemos ver que nós temos agora uma nova condição em Cristo Jesus. Antes nós éramos perdidos, antes nós estávamos condenados, porém, como o próprio texto vai nos ressaltar, estando em Cristo, nós somos colocados numa posição de privilégio diante de Deus, a qual nos faz desfrutar e nos dá honra dessas grandes bênçãos espirituais no nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade, Érico. Com certeza é uma das melhores posições que um ser humano deve alcançar. Principalmente quando nós falamos, o apóstolo Paulo escrevendo as cartas aos Efésios, essa carta aos Efésios, ele fala sobre a doxologia, ou seja, adoração a Deus, ou seja, nós nós assumimos uma posição de adorador. Então, uma das melhores posições que existe é a de adoração, adorador. Verdade. Nós vemos também, meus irmãos, dentro desse tópico, que essas bênçãos espirituais, ela só foi possível, essa nova posição, né, em Cristo, ela só é possível mediante o sacrifício, né, pastor Benedito? Sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, proporcionando as bênçãos espirituais, não é isso, pastor Benedito? Exato, porque Jesus veio com esta finalidade, conforme ele mesmo já disse, e para aqueles que creem, ele sai de uma condição e vai para uma outra que eu classifico como uma dimensão do novo viver. É isso que Jesus fez por nós. Isso mesmo.
dentro desse tópico de número 1, eu gostaria que os irmãos comentassem o número 2, as bênçãos espirituais. Primeiro nós vemos aqui que Cristo é a fonte dessas bênçãos, né? Cristo, Ele é a fonte dessas bênçãos espirituais. E a lição aqui, pastores, vamos dizer o seguinte: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, porque há uma questão de muitos cristãos que eu vou receber minha bênção, eu quero a minha bênção, e leva muito para a questão material, por aquilo que ele ainda não tem, que ele ainda não conquistou. Mas nós vemos que a maior riqueza de um cristão salvo em Cristo são as bênçãos espirituais advento da morte, sacrifício e ressurreição de Cristo. Quer dizer, nós fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, há bênçãos espirituais que muitos cristãos, pastores, não conseguem entender, que é o ponto de quando ele se entregou a Cristo, ele começou a ter essa nova posição em Cristo Jesus, automaticamente, quando ele aceitou, quando ele renunciou, abraçou o seu Salvador, ele já foi alvo, né? Ele é alvo dessas bênçãos espirituais. Pastor Sid Clay, como você vê essa questão das bênçãos espirituais em Cristo Jesus? Pastor Gilson, o texto ele vai deixar bem claro, e aqui o apóstolo Paulo também, que essas bênçãos, ao contrário do que nós vemos hoje, no mundo que nós vivemos, em muitas mensagens que nós ouvimos, materialistas, essas bênçãos, elas são espirituais. Ou seja, como o Senhor bem colocou, essas bênçãos, elas não são terrenas. A maior bênção que Cristo veio nos entregar, a maior bênção que Cristo veio nos dar, a maior bênção que Cristo veio nos conceder, elas são espirituais. E aqui são as bênçãos que nos versículos seguintes são citadas pelo apóstolo Paulo. Exatamente, Érica. É importante a gente distinguir as bênçãos materiais das bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, elas são concretas, ou seja, eu consigo pegar, apalpar. As bênçãos espirituais, elas são abstratas, que eu não consigo ver, mas eu sinto, como a salvação, como a paz, o fruto do Espírito. Eu não consigo ver, mas eu sinto. Por exemplo, a saúde. A saúde, eu não consigo ver a saúde, mas eu sinto que eu sou saudável. Então, as bênçãos espirituais, elas são abstratas, e as bênçãos materiais, elas são concretas. Só que o crente, a partir do momento que ele já aceitou a Jesus, ele já tem as bênçãos materiais, porque Deuteronômio, capítulo 28, 1 e 2, ele fala que as bênçãos, elas nos seguem, elas nos acompanham. Então, muitos irmãos, eles confundem, eles só querem as bênçãos materiais, sabendo que, como eu já falei, a bênção materiais, elas nos acompanham. A partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo, as bênçãos me acompanham. Porém, eu tenho que buscar também as bênçãos espirituais que a lição está tratando, que é a salvação, a maior bênção que nós temos, a salvação, a certeza de morarmos no céu. Então, tudo isso são bênçãos espirituais que nós vamos estar abordando nessa lição. Muito bem, pastor Benedito, nós vemos aí dentro dessas esclarecimento do presbítero Érico, nós vemos aqui algumas citações delas, né? Umas citações para que os nossos irmãos, alunos que estão nos assistindo, possam entender quais são essas bênçãos espirituais. Como o presbítero Érico já colocou, a salvação, a paz, a bênção. Aí ele vai dizer aqui, pastor Benedito, uma coisa que me chamou muita atenção é que revelou-nos a palavra da verdade. Exatamente. Algo que foi, inclusive, oculto para muitos, mas para aqueles que se entregam sem reserva ao Senhor, ele trouxe esta bênção gloriosa que é a revelação da palavra. Muito bem colocado. E a revelação da palavra, porque é através dessa revelação que nós, as escamas nossas caíram um dia, nós podemos entender que Cristo é a palavra. E também o pastor Sid Clay, Eric, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, está no capítulo 1, versículo 13b, e ainda garantiu a validade dessa promessa. Muito bom. Bênçãos em Cristo Jesus, bênção para a igreja.
E diz que ele, lá na nossa lição, diz que tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção do Filho em que realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus, bendito seja Deus. Então, é automático esse processo, né, pastores? A partir do momento que você aceita Cristo como Salvador da sua vida, né, que você se entrega a Cristo, você já é beneficiário dessas bênçãos em Cristo Jesus. Muito bem, se alguns pastores quiserem colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Como a gente percebe aqui esse contexto que Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele quis enfatizar a bênção espiritual, porque como a cidade é uma cidade rica, talvez as pessoas lá só estavam buscando as riquezas materiais. Então ele enfatizou somente as bênçãos espirituais aqui, que seria, porque ele não tinha conhecimento do Espírito Santo, do selo, do penhor. Então ele quis fazer com que os irmãos lá na cidade de Éfeso tivessem conhecimento, como nós, a igreja atual. Muitos irmãos pensam que a bênção, eu sou abençoado só com as bênçãos materiais. Esquece das bênçãos espirituais. Que isso que nós temos que buscar. O Espírito Santo, né? As coisas espirituais que nós vamos estar comentando no decorrer dessa lição. Muito bem. Pois bem, amados, ainda aqui só para acrescentar, essa epístola, o apóstolo São Paulo debruçou-se muito sobre os lugares celestiais. Observem que as duas coisas estão ligadas. Sim. Bênçãos espirituais nos lugares. Pois bem, quando o apóstolo São Paulo falou no capítulo 1, versículo 3, então ele está falando sobre a posição espiritual elevada que toda aquela pessoa regenerada, entendeu? Recebe ou é posta neste lugar celestial. Mais na frente, o apóstolo São Paulo fala também, classifica esse mesmo lugar celestial como um lugar de conforto. Lá no capítulo 2, versículo de número 6, está escrito que nos fez assentar. Então eu queria que os irmãos me acompanharam, que estão me acompanhando, prestassem atenção. Então, em primeiro lugar, a posição. Em segundo lugar, um lugar de conforto. Haja vista, assentar com Cristo no lugar celestiais. Tá ok. Mas tem um terceiro versículo que Paulo faz menção. Ele denomina esse mesmo lugar celestial como uma região perigosa. Olha o negócio ficando diferente, né? Região perigosa, que, por exemplo, lugar de conflitos. Lugar de conflito, lugar de batalha, de guerras espirituais. Efésios capítulo 6, o versículo de número 12. Então, por que eu fiz esse levantamento? Para deixar esclarecido que os lugares celestiais que estamos estudando, que Paulo escreveu aí, nada tem a ver com o céu. Não tem nada a ver com o céu, porque depois que estivermos no céu não haverá mais essas coisas. Então, é um lugar perigoso por quê? Porque todo aquele que foi remido, lavado, regenerado por Cristo, está participando ativamente deste santo lugar. Então, o inimigo das nossas almas, ele quer sempre bombardear com a finalidade de tirar aqueles que lá estão, puxar de volta para o mundo errado que as pessoas levavam. Eis aí, porque Paulo falou sobre a guerra nos lugares celestiais. Então lá nós temos que lutar. Estamos numa posição diferente, por que não podemos faltar de orar? Não podemos deixar de jejuar, não podemos deixar de vigiar. Isso Jesus deixou bem claro, justamente por causa disso aqui. Porque nós estamos no lugar celestial, oh, que maravilha! Estamos assentados ao lado, que bênção! Mas existe um esforço à parte, que é nos defender a nós mesmos, no tocante à nossa dedicação. É claro, entendemos que quem nos salva, quem nos protege, quem nos guarda é o Senhor, mas eu preciso fazer a minha parte. Foi isso que eu pensei e entendo que seja desta forma. Os lugares celestiais estão aí para todos aqueles que
queira, principalmente para você que está nos assistindo, que ainda não é salvo por Jesus. Aproveita a oportunidade e entrega a tua vida a Ele, que Ele te levará também para a mesma posição. Perfeito. Interessante, pastor Benedito, muito bem colocado, é que quando há uma nova posição, quando há um recebimento daquilo que não é efêmero passageiro, ele é espiritual. Quando há uma nova condição, como diz aqui a nossa nova condição, é importante que há uma tomada de partida, uma tomada de direção. E a partir do momento que você tem essa tomada de partida, de direção, você pode ter certeza. Nós fomos abençoados com as bênçãos espirituais, tudo, mas nós temos um inimigo ferrenho. Temos um combate porque agora nós nos posicionamos em Cristo. E nós não se posicionamos nessa nova condição que está na nossa lição, nós só temos essa nova condição em Cristo e capaz de vencê-la. Por quê? Porque Cristo, como homem, a venceu. Exato. Mostrando para nós que nós temos condições, como o senhor colocou, no nosso esforço, no nosso empenho. Não estou dizendo aqui que é mérito nosso para a salvação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Então, os irmãos que estão assistindo aí, estão fazendo seus comentários aí, preste atenção. Nós estamos dizendo no sentido de que ele, Hebreus 5,9 vai dizer que ele, sendo aperfeiçoado, veio ser o autor da nossa eterna salvação. Como assim aperfeiçoado? Aperfeiçoado no sofrimento, está em Hebreus 5,8. Isso. Aprendeu o quê? Ele foi um homem, viveu como nós, cresceu na graça, cresceu no conhecimento, estava sujeito à questão da obediência dos pais. Então ele, como homem, ele viveu esse processo, o pastor Benedito, presbítero Ed, pastor Sid Clay, ele viveu esse processo, né? Ele nos deu, através de estar aqui, Hebreus 5,9 aqui, ele nos deu o quê? Essa nova condição agora. Mas ele nos deu porque ele passou e venceu esse processo, pastor Benedito. E ele nos deu essa condição de nós podermos viver isso na sua pessoa, ou seja, fomos libertos da escravidão do pecado, daquela vida adâmica, aquela característica da vida adâmica, e nos tornamos em uma nova condição agora diante de Cristo. Pastor Sid Clay, Eric. Bem colocado, pastor Gilson. A tal ponto que Paulo, aos Romanos, no capítulo 5, ele falando dessa nova condição, ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Isso mesmo. E agora, por Cristo, nós somos reconciliados com Ele. Então, nós somos colocados nessa nova condição colocada aqui na lição. Lembrando também que essa nova condição, ela envolve um rompimento com a antiga forma nossa de viver. Uma vida nova em Cristo. Por quê? Porque na antiga condição nós estávamos escravizados pelo pecado. Na antiga condição, nós vivíamos em trevas, mas a partir do momento que nós somos resgatados por Cristo, conforme Paulo nos diz em Romanos 8:5, que os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E 1 João 1:6, João nos diz da seguinte maneira: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muito bem, pastor Sid Clay, Eric. É importante ressaltar também que essa nova condição, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis tudo que se fez novo. Então você, meu querido irmão, você que está nos assistindo, você aceitou Jesus, você tem esse privilégio de ter essa nova condição em Cristo Jesus, que é a sua salvação, que é essa nova criatura, e viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Muito bem, Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Perfeito. Né? Como o pastor Benedito disse, nos colocou nas regiões celestiais. Né? É Cristo, somos abençoados pelas bênçãos espirituais, temos uma nova condição em Cristo, mas dentro dessa nova condição, pastores, tem uma responsabilidade, né? Muito grande. Muito grande. E aí eu quero falar diretamente com vocês que estão nos ouvindo nessa manhã. Você tem uma nova condição agora, em Cristo Jesus, diante da igreja, diante da sociedade por onde você vive. Você tem uma nova condição de servo, de serva de Deus. Mas dentro dessa condição, você tem uma responsabilidade, que Paulo escreveu, como muito bem disse o presbítero Eric: quem está em Cristo, nova criatura é. As novas coisas, as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma nova condição que traz responsabilidade
para a manutenção da vida cristã. Pastor Gilson, na sua colocação você usou uma palavra muito bem colocada aí, que inclusive Paulo usa no texto, que é a palavra resgate. Verdade. E que muitos se equivocam nessa situação, Verdade. no sentido de o quê? As pessoas acham que o resgate que Cristo nos deu foi simplesmente declarar que nós fomos libertos. Mas não. Nesse contexto, a palavra resgate em si, ela vai trazer o significado que foi pago o preço. Não é verdade? E não é um preço qualquer, né? Porque na primeira carta aos Coríntios, sangue, né? capítulo 6, versículo 20, o que Paulo nos diz? Que nós fomos comprados por um bom preço. Sangue, né? E aí Pedro vai dizer no capítulo 1 da sua primeira epístola, o versículo 18 e 19, né? Que não sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. E isso nos coloca nessa posição celestial gloriosa que nós temos. Muito bom. E Colossenses também, que Colossenses é a carta irmã de Efésios, né? Isso. Considerada a carta irmã de Efésios. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 9 ao 10, fala o seguinte: e vós vestiste do novo, Isso. que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Perfeito. Né? A palavra é bem... Muito bom. Depois de todo um esclarecimento como o que os senhores fizeram, eu quero fazer aqui uma ilustração dentro da nova condição aí, em Cristo, nova condição em Cristo. Na verdade, em Cristo, falo de relacionamento íntimo, como os senhores Isso. já abordaram aí, justamente do salvo com o seu Salvador. Mas a ilustração é a seguinte: o ímã, por exemplo, que tem poder magnético, né? O ímã, ele atrai, mesmo sem um estar próximo, mas o ímã atrai o prego de ferro para si. E interessante que quando o ímã atrai o prego, pode ser ele estando sob a mesa e o prego estando na parte de cima da mesa. Enquanto o ímã estiver por perto, ninguém tirar o ímã do lugar, o prego se movimenta e até atrai outros para próximo de si, para si. Todavia, quando o ímã é tirado, o prego fica estagnado, parado. Enfim, numa linguagem bem simples, morre, deixa de movimentar-se. E eu trouxe essa ilustração para dizer que assim é o crente que se deixa desligar de Cristo. Jesus é o ímã aqui na ilustração. E nós, como crentes, não podemos deixar de maneira, absolutamente, de jeito algum, de estar ligado a Ele. Porque Ele é quem nos leva, nos traz, nos movimenta, nos enche, entendeu? E nos faz brilhar, transbordar. É Cristo. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Porque é assim. Agora, sem Cristo, além de não atrair mais ninguém, morre espiritualmente. Então, eis aí o risco. Estamos no lugar celestial, participando das bênçãos espirituais, mas em Cristo, firmado, aleluia, com um relacionamento próximo. E quanto mais próximo, melhor. Justamente para que possamos progredir e viver aí enquanto aguardamos a sua volta. Amém. É isso. Glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos, o tema é muito bom, né? Se tivéssemos tempo suficiente, nós já ficaríamos a lição toda aqui dentro. Mas vamos para o tópico de número 2, que vamos tratar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. É possível viver uma vida cristocêntrica neste mundo quando nós somos pressionados, quando o pecado tão de perto nos rodeia, quando o sistema corrupto, avassalador, o capitalismo selvagem
tenta nos encurralar. É possível viver uma vida que agrade a Deus, uma vida cristocêntrica, aguardando as bênçãos de Deus, aguardando o socorro de Deus em tempo oportuno. Gostaria que os nossos pastores já pudessem fazer comentários sobre esse tópico de número 2, já podem estar aí abordando o vosso comentário também sobre a revelação do mistério, a plenitude dos tempos e o louvor para a sua glória. Vamos começar aqui com o presbítero Eric. Bom, esse tema é muito pertinente, né, ao nosso mundo que nós estamos vivendo, o caos, principalmente, né, a época que nós estamos, essa época tão difícil que estamos atravessando, mas é possível nós termos uma vida cristocêntrica. Glória a Deus. É só nós abrirmos nosso coração, estarmos firmes orando na presença do Senhor, que nós podemos viver uma vida cristocêntrica assim. E nesse assunto, o importante, quando fala da revelação do ministério, né? Paulo viu ali em Éfeso um conflito entre os judeus e os gentios. E ele trouxe uma palavra para aqueles irmãos ali, que fala que todos nós somos iguais, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, para eu viver numa vida cristocêntrica, primeiro eu tenho que me arrepender dos meus pecados, aceitar a Cristo Jesus como meu único suficiente Salvador, e aí eu vou vivendo a cada dia uma vida cristocêntrica com Cristo. Muito bem, pastor Sid Clay. Bem colocado, irmão Eric. E o que eu acho interessante nesse contexto, desse tópico 2 que Paulo aborda aqui, é que, assim como a pergunta que o pastor Gilson fez, viver uma vida cristocêntrica não só é possível, como é necessário para as nossas vidas cristãs. Porque hoje muitas pessoas e muitos de nós temos perdido esse foco e vivendo uma vida humanista, preocupado com o humano, com o eu. E aqui Paulo ele aborda isso, mostrando que a nossa vida ela tem que ser focada em Cristo. E aí ele vai tratar aqui da revelação do mistério, da plenitude dos tempos, que toda essa revelação, de toda essa glória, de todo esse mistério, de todas essas bênçãos da salvação, de todo esse propósito de Deus, é um único: glorificar o seu nome. Amém. Tanto que nesse contexto aqui, por 3 vezes, em 3 versículos, no versículo 6, 12 e 14, Paulo ele vai deixar isso bem claro, que tudo isso é para a glória do seu louvor, ou para o louvor da sua glória. Glórias a Deus. Pastor Benedito. Querido. Pois bem, aqui no primeiro subtópico, sobre a revelação do mistério. A revelação do mistério, Paulo vai deixar mais claro no capítulo 3, versículo 1 a 12, que com certeza estaremos estudando, mas nas aulas posteriores. Mas o que nos diz aqui sobre a revelação do mistério é justamente a inclusão dos gentios como igreja ao lado dos judeus. Isto é a pura verdade, mesmo porque entre os judeus, na ótica dos judeus, isto não seria possível, porque os judeus viam os gentios como imundos. Então, eles não tinham acesso nem aproximação, principalmente dentro do campo religioso. Só que Jesus não veio para trazer qualquer tipo de benefício dentro do campo religioso. Jesus veio mudar a ideia que eles tinham. Os irmãos vejam que nas entrelinhas, os apóstolos tiveram dificuldades, porque achavam que para ser da igreja, pertencer, precisava praticar o judaísmo. Então foi aqui que Paulo disse que houve um mistério oculto em Deus, que era justamente o aparecimento da igreja, não apenas ou exclusivamente só de judeus, mas sim também com os gentios. Este é o benefício.
E depois nós temos o segundo subtópico, que é a plenitude dos tempos. Este benefício veio na hora exata, porque Deus não perde o seu tempo, aquela hora marcada, aquele tempo. Eu, como ser humano, eu entendo diferente. Às vezes quando eu estou pedindo, solicitando, intercedendo, eu gostaria tanto que fosse já. Mas não é o caso de Deus. Deus é por uma outra ótica, porque Deus é atemporal. Ele não depende de tempo para fazer. Agora aqui diz quando cumpriu o tempo que tinha sido determinado, já na época de Nabucodonosor, quando os gentios começaram a ter poder, a partir daí começa a contagem, e aí, quando cumpriu, baseado no que disse o profeta Daniel, cumpriu, surgiu o Filho do Homem, e diz Paulo no capítulo 4, versículo 4 dos Gálatas, versículo 5, nascido de mulher, para nos trazer a salvação. Importante, pastor, dentro do seu comentário, nascido, vindo na plenitude dos tempos, dentro do tempo não cronológico, que é mas do tempo Kairos, que é o tempo de Deus. É isso aí. Cumprindo-se as profecias, uma das grandes profecias por Isaías, o profeta Isaías, que o profetizou a vinda dele, de que forma, como ele chegaria em Jerusalém. Né? Então veja que tudo converge, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, para Cristo. Para Cristo. Né? Tudo converge para o Filho de Deus, para Cristo Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, se os pastores, Sid Clay, Eric, quiser fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Pastor Gilson, dentro dessa colocação, que já foi bem explicada aqui, colocado pelo pastor Benedito, você também fez o comentário, presbítero irmão Eric, só para termos uma ilustração dessa plenitude dos tempos, né? O seu significado aqui nessa questão nos faz lembrar de, por exemplo, um navio pronto a zarpar. E enquanto esse navio não está completo, ele não pode sair. Mas a partir do momento que a última pessoa ou a última carga é colocada nesse navio e ele está completo, ele está pronto para seguir a sua jornada. Então aqui na plenitude do tempo é isso. Chegou o momento exato, pré-determinado por Deus. É isso. Interessante, pastores, que havia uma preocupação dos discípulos pós-ressurreição, quando Cristo ressuscitou, Exato. pediu que estivesse em Jerusalém. Exato. A primeira coisa que eles queriam saber era a questão do tempo. Não Exato. foi? No capítulo de número 1, versículo 7, eu quero ler para vocês, diz assim, ó. E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos e as épocas em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso. Não é verdade? Isso aí. Então, assim, há um tempo determinado dentro do Kairos de Deus, e que esse tempo vai se cumprir dentro dos propósitos daquilo que Deus estabeleceu. Isso. É bem verdade que nós não estamos aqui, abri um aspas nessa lição, vivendo, não é o tema da nossa lição, propriamente dito, mas nós estamos vendo também, pastor Benedito, pastor Sid Clay, no tempo presente que nós estamos vivendo, essa questão do isolamento, essa questão aí do coronavírus, Covid-19, nós podemos ver que também são sinais dos cumprimentos dessas plenitudes dos tempos que Deus estabeleceu, dizendo, olha, haverá um tempo em que haverá isso, não é verdade? Não é? Então, o tempo de Deus, como o senhor muito bem colocou, pastor Benedito, não é como o nosso tempo. Não é? Exato. Né? Dentro das profecias bíblicas, tudo acontecerá dentro do tempo e do propósito que Deus estabeleceu, queira o homem quer ou não. Muito bem, meus amados irmãos, é muito bom o tema da nossa lição, mas vamos para o tópico de número 3. Vamos para o tópico número 3, que vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Esse aqui é um tema muito importante, né, pastor Benedito? O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Pós-recebimento de Cristo, não é verdade? Para que o Espírito Santo venha ser penhor de alguém, primeiro essa pessoa precisa ter Cristo na sua vida, não é verdade? Para que isso venha acontecer. Eu pergunto a vocês, pastores,
que estão aqui. Qual é a função ou qual é o papel do Espírito Santo no plano da salvação, que é um dos objetivos específicos da nossa lição? Pastor Benedito. Veja bem, quando se fala em soteriologia, doutrina da salvação, logo precisamos entender que a salvação foi um projeto arquitetado por Deus Pai, claro, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só que cada um com a sua função determinada. Então, foi arquitetada pelo próprio Deus Pai, o Jeová, e quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus veio como o meio para que essa determinação, esse projeto viesse a acontecer. Então Jesus veio e como nenhum homem estava apto a exercer, Jesus então se entregou na cruz para cumprir. Então Jesus veio cumprir a determinação do projeto de salvação. Isso mesmo. Perfeito. Pois bem, só que Jesus, mesmo antes de morrer, ele disse, olha, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro Consolador. Então está falando da terceira pessoa da Trindade. Essa terceira pessoa, ele virá. E é ele quem vai atuar a ponto de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha só o trabalho que o Espírito Santo tem feito durante todos estes anos, esses 1000 anos que tem passado. Então, ele tem convencido o homem do pecado, para que a obra de Cristo seja realizada e completa na vida do ser humano. Então, é por aqui que começamos a entender esta obra extraordinária, esse trabalho que é impecável da parte do Espírito Santo na vida de tantos homens. Quando começamos a ver as pessoas que não tinham a menor credibilidade na sociedade, a menor credibilidade, entendeu? Hoje estão por aí, cheios de vigor espiritual, pregando com ousadia a palavra de Deus. E quem é que faz uma obra dessa? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo convence o homem que ele está errado e que ele tem algo muito excelente, muito mais excelente a oferecer. Aí quando o homem abraça esta bênção, aí torna-se o homem que nós conhecemos tantos por aí, graças a Deus. Muito bem. Pastor Sid Clay, posso fazer seu comentário já dentro desse tópico? Pode utilizar aí os outros demais subtópicos também, para nós irmos para as nossas conclusões. Perfeito, muito obrigado, pastor Gilson. Só para salientar a colocação do pastor Benedito, que essa ação da Trindade no projeto da salvação, e Paulo trata dessa ação nos textos dessa lição. Quando nós vamos ver no capítulo primeiro aqui, dos versículos 3 ao 6, Paulo ele trata da ação do Pai. Dos versículos 7 ao 12, ele trata da ação do Filho. E nos versículos 13 e 14, que envolve agora o que nós estamos estudando, ele trata dessa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí essa ação é desempenhada, Paulo mostra essa ação por esses dois símbolos, o selo e o penhor do Espírito Santo. O selo, né, que é sinal de propriedade, é a marca, né? É a marca de Cristo nas nossas vidas, é o Espírito Santo, até porque era um costume nas religiões antigas, os adeptos dos deuses antigos terem a marca dos seus deuses. O próprio judaísmo tinha isso através da circuncisão. E agora a igreja de Cristo tem essa marca, mas não uma marca visível, é uma marca colocada pela presença do Espírito Santo. Intrínseca, né? Cada Isso, que vem habitar em nossas vidas. E também Paulo fala do penhor dessa herança, né? O penhor era aquela
primeira parcela inicial paga, onde a pessoa se comprometia a pagar ela de forma completa, de forma total. E é isso que o Espírito Santo é como penhor para as nossas vidas. Ele é a garantia que nós já estamos usufruímos uma parte das bênçãos da salvação, mas também essa garantia que nós usufruiremos isso de uma forma total nas nossas vidas e de forma completa. Muito bem colocado, presbítero Eric. Eu quero ressaltar aqui uma palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como que nós conseguimos ser um povo, uma propriedade exclusiva de Deus? Através do selo do Espírito Santo. Então isso aí é muito importante, porque eu só vou conseguir ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva através do Espírito Santo. Verdade. E finalizando aqui, muito bem, irmão Eric, essa questão também, pastor Sidiclei, do penhor, essa já era um costume, essa palavra é semítica, desde a época de Noé, passando pelos ares. Bem colocado. Né? Então é algo que já vem lá do princípio, né, pastor? Essa situação aí. E como o presbítero Eric muito colocou, essa é uma questão, esse penhor do Espírito Santo que está intrínseco, né, como posse, né, pastor? Como marca. Sabemos que agora nós somos de Deus porque nós temos Ele que vive em nós, né? Nós temos um dono. Temos um dono, somos selados com esse Espírito Santo, temos essa presença gloriosa de Deus em nossa vida. E interessante que fomos selados, mas isso não significa que, como diz a nossa lição para finalizar, né, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis até o fim. Está aí Mateus 24:13, diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, qual ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Muito obrigado, pastor Benedito, pastor presbítero Eric, pastor Sidiclei. Todos muito também. bom poder estarmos aqui aprendendo a respeito desse tema tão importante, não é verdade? Com certeza. Sei que os irmãos teriam muito mais coisas para comentar, mas o nosso tempo ele é resumido. Eu espero que essa lição tenha sido uma bênção para a sua vida. Espero que você possa ter aprendido sobre tudo aquilo que foi comentado aqui, a respeito da palavra de Deus, da nossa lição, baseado nas Sagradas Escrituras. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, que Deus possa abençoar a família de vocês e que vocês possam permanecerem fiéis a Deus participando da nossa escola bíblica dominical. Antes de nós encerrarmos, nós vamos estar fazendo, pastor Benedito, esteja fazendo uma oração para que nós possamos estar encerrando. Maravilhoso Deus, Sim, eterno Deus, Pai, Senhor, no nome nós de te Jesus agradecemos. Cristo, teu amado Obrigado por Filho, esse momento. graças te damos Onde por ter neste aprendemos, momento passado, estudamos a Senhor, tua palavra. estes tempos, aqui, Obrigado esse pela curto vida dos tempo, meus Senhor, companheiros ministrar a tua que palavra aqui participam. aos corações dos nossos irmãos Obrigado que nos por cada assistem neste vida que momento. nos assiste Estenda as nessa tuas manhã de mãos, domingo. faça com que esta palavra Obrigado encontre pela guarida tua grandeza, nos corações de Deus, todos os pelo teus teu servos poder. amados. Pai de amor, Nós e que tu necessitamos, transforme coração, e que carecemos, salve vida e continue Bom abençoando-nos mesmo, de uma forma maravilhosa, a nossa igreja, o Adiba, o nosso pastor presidente e todos os obreiros da tua casa. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Muito bem, não se esqueça que logo mais às 19 horas temos o nosso culto. Entre na página da Assembleia de Deus, da Adiba, da sede Araraquara, e participe dos nossos cultos online. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.